Eu gostaria hoje de trabalhar um tema que está relacionado, não exatamente como está aqui, mas está relacionado ao primeiro capítulo do livro, que é sobre a negligência dos pais. Não trabalhei ainda esse tema aqui, mas gostaria de me basear no primeiro capítulo desse livro, Sua Família Tem Jeito, que é o livro Lançamento do Padre, para falar um pouco desse tema. A negligência dos pais. O que é negligente? Negligente é uma pessoa que não tem atenção, é uma pessoa desleixada, desmazelada. Negligência vem do verbo desmazelar, desleixar. Sabe que eu trabalho no primeiro capítulo desse livro uma afirmativa de que os pais são os primeiros responsáveis para formar os seus filhos. Mas quando o pai é negligente, quando a mãe é negligente, ou seja, é desleixado, desmazelado, descuidado, ele não forma, ele deforma. Ele deforma. Se o pai e a mãe é responsável para formar, também é responsável pela deformação. E eu vou justificar isso daqui, e digo para vocês, muitos podem até dizer assim, mas o padre fala tanto dos pais, do jeito de criar o filho, mas o padre precisa renunciar de ter uma família, nem filho tem, e vai falar do filho dos outros. Eu vou dizer para você que pai não é só aquele que faz filho. Aliás, eu conheço muitos homens que para fazer são bons. Agora, paternidade responsável, um zero à esquerda. De pai não tem nada. Eu conheço mães que nunca puderam gerar um filho, sofrem com isso, mas são mães de tirar o chapéu, porque sabem ser mãe. Às vezes até educa o filho dos outros, coisa que Deus me deu o dom de fazer. Pego pronto, e aí tenho que fazer o que muitos pais negligentes, mães negligentes não fizeram. A gente precisa fazer. Sabe, gente, eu digo isso com angústia, mas a própria Constituição Federal diz assim no artigo 227, é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, aos adolescentes e aos jovens, com absoluta prioridade, o direito à vida, colocá-los a salvo de toda forma de negligência, colocá-los em proteção. Porque quando um pai e uma mãe é negligente, o filho fica perdido. Aliás, a psicologia diz que a criança até os 7 anos, ela não tem responsabilidade por si mesma. Eu fui num velório esses tempos, uma mãe revoltada, ela dizia, aonde que está Deus? Porque de fato foi uma fatalidade, o filho foi atropelado na frente da casa. Aonde que está Deus? Se fala tanto que Deus existe, é Deus, 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 Deus. E aí, conversando com aquela mãe, eu percebia, gente, uma total negligência ali naquela maternidade, porque aquela criança era deixada, Deus dará, portão aberto. Uma criança de 4 anos de idade estava brincando, fazendo o que lá na rua, né? Aí comentaram, não, é porque o maiorzinho, que já tinha 7 anos, fez um carrinho desses carrinhos do rolemã, e aí estava junto com o outro, né? Naquelas descidas, ele na frente, e a criança de 4 anos na frente, o outro de 7, estava indo, é óbvio, uma pedra ali, alguma coisa, o carro foi para baixo aquele carrinho foi para baixo do carro e não teve jeito. Sabe, gente, um pai, uma mãe negligente pode levar o filho à morte, em todos os sentidos, em todos. Deixa eu contar para você o que diz o livro de Provérbios 22:6, diz assim, ensina a criança no caminho que ele deve andar, não se afaste dele, até que ele alcance a idade adulta. Repito, ensina a criança no caminho que deve andar e não se afaste dele, até que ele alcance a vida adulta. Tem pai que faz ao contrário. Ao invés de não se afastar do filho, até o filho alcançar uma idade adulta, quando o filho fica adulto, daí que quer ensinar. Adianta alguma coisa ou não? Não adianta, pai e mãe. Não adianta nem chorar pelo leite derramado, porque o pai e a mãe que é negligente não acompanham o filho.
Tem pais e mães que a gente vê que é totalmente invisível, porque a criança está gritando, a criança está mexendo. Às vezes na missa a gente vê a criança pendura num pedestal, ela vem perto da imagem, a imagem balança para lá e para cá, e você fica pensando, cadê a mãe e o pai, meu Deus do céu? A mãe está lá, bem sossegada. Fala a verdade, não dá vontade de dar um beliscão pelo menos? Pais e mães invisíveis. Gente, nós temos que tomar cuidado com a negligência. Olha aqui, pai, mãe, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, o qual você tem que respeitar. Não se afaste do teu filho até que ele alcance a idade adulta. Você vai ser responsável pela morte do teu filho, se esse filho não se criar por causa da sua negligência. Eu vou dar um exemplo de negligência na Bíblia, de alguém que foi um exemplo de fé, chamado Eli. Eli, diz a palavra de Deus, era um exemplo de um homem justo. 1 Samuel 2,11 diz assim, que Eli era um homem temente a Deus, em tudo ele era um homem temível, só tinha um problema, não corrigia os filhos. Ele era negligente, ele não estava nem aí para os filhos. No capítulo 4 a palavra de Deus diz assim, de 1 Samuel, capítulo 4 diz, por causa da negligência de Eli, os 2 filhos morreram. Diga assim comigo, livrai-me, Senhor, do mal da negligência. Eu quero colocar aqui para vocês 3 características de pais negligentes. 3 características básicas. Primeiro, o pai negligente é aquele que dá contra-testemunho. Ele pede para o filho fazer o que ele não faz. Ele quer que o filho ande no caminho certo. E qual pai que não quer, né? Que o filho ande com boas amizades, que o filho vá para a missa. O pai chega para o filho e diz assim, filho, vai para a missa hoje? O filho diz, não pai, hoje eu não vou para a semana que vem. Na outra semana o pai chega, filho, hoje você vai para a missa, né? Não pai, hoje eu não vou, eu vou semana que vem. Na terceira semana o pai vem de novo, filha, vai para a missa hoje, né? O filho se irrita e diz, pai, para de pedir para mim fazer o que você não faz. Nem assistir a missa pela televisão, quando a mãe põe, o senhor não assiste. Agora vai falar para mim, vai para a missa, para mim ir para a missa. Fala a verdade, tem muitos filhos que teriam autoridade para agir com o pai dessa maneira, sim ou não? Sim. Porque o pai quer que o filho ande para o bom caminho, né? Faça o que eu falo, mas não faça aquilo que eu faço. Tem pais que falam bonito, tem pais que sabem instruir os filhos, tem pais que sabem ensinar. Mas eu não estou falando do que os pais falam, do que os pais dizem, eu estou dizendo do que eles fazem. O contra-testemunho está no fazer. Talvez até aconselhar você sabe, e aconselha muito bem, né? Você faz discurso. A criança chega na sala, pega o controle do outro, troca o canal e o outro já grita, né? Ele pegou meu controle, pai! E já começa a xingar o outro, não tem nome. E o pai lá da cozinha diz, mas que gritaria, pelo amor de Deus! A mãe lá do banheiro, essa casa é o inferno! E o pior ainda, quando ela abre a porta do banheiro, ela diz, não grita! Eu não estou gritando, mãe! Aonde será que eles aprenderam a gritar, né? Pais negligentes dão contra-testemunho. Pais negligentes o tempo todo dizem besteira perto dos filhos, brigam na frente dos filhos, não participam sempre da igreja. Pais negligentes são aqueles pais que, infelizmente, não trazem o evangelho para dentro da sua casa. É só aqui na igreja que ouvem a palavra de Deus, rezam, mas chegam em casa, o bicho pega, como diz o outro. Eu digo que quando eu falo de brigar na frente das crianças, né? Porque eu aprendi desde criança isso, que as crianças elas guardam muito
às vezes mágoas, ressentimentos, crianças que ficam traumatizadas às vezes por ver brigas dos pais na frente dos filhos. Pais, cuidado com isso, cuidado. As crianças, elas ficam sempre atentas para ver o comportamento dos pais. É impressionante. Tem até uma historinha que diz que a criança chega, a criança é curiosa, né, e diz: mãe, da onde é que o ser humano veio? A mãe diz: filho, foi assim, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e depois eles tiveram mais filhos, e assim foi gerando a humanidade toda. Tá bom, mãe. E depois a criança gosta de fazer pergunta, foi perguntar para o pai: pai, da onde que veio a humanidade? O pai, que não estava muito em sintonia com a mãe, e muito menos com a palavra de Deus, ele diz: filho, veio do macaco. Foi assim, tinha assim vários macacos, não sei explicar direito, filho, mas sei que foi mais ou menos assim. Foi uma evolução do macaco. Do macaco, pai? Do macaco. Aí a criança vai lá para a mãe: ô mãe, a senhora falou que veio de Adão e Eva, o pai falou que veio do macaco. A mãe diz: eu falei da minha família, ele deve ter falado da dele. Ô Jesus. Quer dizer, tem que tomar cuidado para não brigar na frente das crianças, nem dar contra-testemunho, né? Piorou a situação. Piorou. Porque geralmente aqueles que são intolerantes, acham que só a família dele que presta, né? Segunda característica de pais negligentes: deixa o filho fazer aquilo que ele quer. Deixa o filho fazer o que ele quer, né? A mamãe dizia assim, esses tempos: padre, eu não vou colocar meu filho na catequese. Mas por que, mãe? Padre, não adianta falar, não adianta, porque ele não quer. Não quer. Eu falei: interessante, né, mãe? Na minha época parece que a gente não tinha essa de fazer o que queria. Não tem essa de faltar a escola hoje. Mãe, vou faltar. Que faltar o quê? Sabe? Hoje em dia a gente percebe assim muitos pais negligentes, que os filhos que escolhem quando vão para a escola, quando não vão, se querem continuar estudando, se não querem, se querem fazer catequese, não querem. Pais e mães, me perdoe dizer, pai e mãe, o filho foi batizado na igreja, e você vem todo orgulhoso dizendo: mas batizar eu batizei, é claro, trouxe no colo, né? Agora não fez primeira comunhão, não fez crisma, por quê? Hein? Por quê? Se não é por causa da negligência dos pais. Mas ele não quer, padre. Vai deixando ele fazer o que ele quer. Ele vai querer ficar na frente do computador o dia todo, vai querer videogame. O que mais que o filho quer? Hein? O que mais que ele quer? Daqui a pouco está na droga, porque tem muitos jovens que querem. Tem uma historinha que eu conto também no livro, que é muito interessante, contei no meu programa de rádio, de uma criança que estava brincando com uma faca, e a mãe já percebendo o perigo, né? A mãe diz: dá essa faca aqui, filho. Não, estou brincando. E aí a mãe vai lá e toma a faca da criança. O pai: deixa ela brincar com essa faca, mulher, só um pouquinho. Sabe aqueles pais que um diz uma coisa, outro diz outra, né? Não sei se acontece assim lá na tua casa, sim ou não? Olha só para mim aqui, não olhe para o lado aí. Um fala uma coisa, outro fala outra. Deixa ele brincar, mulher. Não deixo não. Faca não. Essa mulher também não tem jeito, hein? E a criança lá chorando. A mãe guardou aquela faca, mas deu que ver aquela faca, hein? A semana inteira, aquela criança emburrada e o marido dando direta, que era culpa dela. A mulher guardou aquela faca. Não fica olhando assim que não matou ele, não. A história é um pouquinho mais bonita. Quando foi nos 15 anos da filha, aquele bolo bonito, a mãe veio com a faca, com a mesma faca, e fez um discurso: filha, essa faca representa todos os nãos que eu já te dei. E não foi fácil. Quantas e quantas vezes, filha, você pediu para não ir para a aula, e a mãe tinha que deixar você lá porque queria o melhor para você. Quantas das vezes você queria brincar lá na rua, e a mãe com o portãozinho trancado, porque não deixava você lá, porque sabia que era perigoso. Quantas lágrimas eu vi, filha tua, que me cortou o coração.
Essa faca simboliza todos os nãos. Está lembrado daquela semana que nós entramos em crise aqui em casa? Teu pai me pediu até separação, por causa daquela faca que você estava brincando. Hoje, filha, você está aqui, sadia, você tem saúde, você tem de tudo, filha. Se eu tivesse deixado você brincar com aquela faca, talvez nem aqui você estaria. Quantas crianças morrem até numa idade prematura por causa da negligência dos pais? A criança, mesmo com 15 anos, né, adolescente, veio, abraçou a mãe e começou a chorar. Obrigado, mãe. Pai e mãe responsável é orgulho, motivo de orgulho para os filhos. O livro de Eclesiástico, no capítulo 3, diz assim: um pai e uma mãe de honra é a alegria do filho. Depois continua dizendo: mas não se alegre com a desonra do teu pai, porque a negligência dele deveria ser vergonha para ti. Vergonha. Qual é o filho que tem alegria de dizer, hein? Numa rodinha de colegas lá, o que teu pai faz? Ah, meu pai é caminhoneiro. Nossa, é? Ele dirige uns caminhãozão assim. Nossa, que legal. O teu pai? Ah, meu pai trabalha lá com o padre. Nossa, bacana. E o teu pai? Ah, meu pai é cachaceiro. Aquele bebe mesmo. Qual o filho que tem a alegria de falar da desonra do pai? Nenhum. Me lembro que lá na Fonte de Misericórdia, um jovem que está se tratando das drogas, lá se libertando das drogas, dizia: padre, estou com uma vontade tão grande de ir embora, padre. Estou aguentando tudo aqui, mas só uma coisa me segura aqui, padre. Eu vou aguentar o que for. É porque um dia eu quero ver meu filho dizendo para os amigos dele: eu tenho orgulho do meu pai. Aquilo me arrepiou quando eu ouvi aquilo, porque eu disse: se todos os jovens dependentes, se todos aqueles que estão no álcool pensassem assim, não seria motivo de vergonha. Porque pais negligentes que bebem todo dia, meu Deus do céu, todo dia, vivem bêbados na frente dos filhos, pais drogados. Oh pai, isso vai custar caro depois, porque diz a palavra de Deus que você é o primeiro responsável pela salvação ou pela perdição do teu filho. No meu livro eu trago 10 conselhos, preste atenção que parece ser irônico isso daqui, mas eu trago 10 conselhos para se criar um filho delinquente. Repito, nesse livro, Sua Família Tem Jeito, eu trago 10 conselhos para se criar um filho negligente. Se você quer um desse, siga a risca. Desde a infância, dê para seu filho tudo o que ele quiser. Primeiro, quer um filho negligente? Quando ele falar palavrões, ache graça, não corrija. Terceiro, deixe ele cortar o cabelo do jeito que ele quiser, usar as roupas que ele quiser, colocar pôster de mulher pelada na parede, piercing, tatuagem. Quarto, se ele quiser faltar aula, ficar em casa ao invés de ir para a catequese, deixe ele ficar. Quinto, apanhe tudo que ele deixar jogado no chão, arrume até a cama dele. Sexto, dê-lhe sempre dinheiro e presentes quando ele pedir. 7, satisfaça todos os seus apetites de comida e bebida. 8, se ele brigar com o coleguinha, tome sempre partido, mas a favor dele. Brigue até com os vizinhos para defender seu filho. Deixa eu completar aqui. Daqui a pouquinho você vai estar brigando até com a polícia para ele sair de lá. 9, aceite os vícios dele, viu? Faça igual alguns pais negligentes que vêm dizer para mim: ah, padre, meu filho está bem, é só de vez em quando uma bebida alcoólica, uma maconha, mas assim, crack, graças a Deus. 10, aceite o namoro desregrado do seu filho. Pai e mãe, preste atenção nessa aqui. Aceite o namoro desregrado do teu filho. Permita inclusive que mesmo sem ser casado na igreja, que ele traga a namorada ou namorado para dormir em casa, viu? Se você é negligente, você vai vir comungar a Eucaristia nos pés do altar, vai receber o corpo de Cristo,
mas em casa vai deixar a filha dormir com o namorado lá, ou o filho dormir com a namorada, como se a sua casa fosse um bordel. Se você é negligente, é isso que você vai fazer. Tenho visto muito disso. E gostaria de colocar aqui o terceiro e último motivo, a terceira característica de pais negligentes. Eles não percebem os sinais de alertas de que os filhos estão se perdendo. Repito, eles não percebem os sinais de alerta de que os filhos estão se perdendo. Quer um exemplo? O filho chega em casa tarde, com o olho vermelho, com a boca seca, não se alimenta direito. Aliás, ele já passou a noite fora. O pai não pergunta onde que ele passou a noite, nem o que está acontecendo. E às vezes até justifica a negligência dizendo assim: o importante é que não está em casa incomodando. Deixa que vá. Pais negligentes não percebem os sinais que o filho está até pedindo socorro, né? O filho está emagrecendo. O filho está com características de que aquele nervosismo dele, aquela agressividade toda não é normal. E aí, como ele está brigando demais em casa, melhor que vá, né, para a rua. Negligente. Eu coloco aqui, eu estou para lançar um DVD agora sobre dependência química, e eu coloco 10 características que indicam a possibilidade de uma dependência. Mas pais negligentes não percebem nenhuma delas. É só para os pais responsáveis isso aqui. Primeiro, ausência e atraso no serviço e nos eventos da família. Sabe aqueles eventos de família que teu filho sempre estava junto? Ele nem participa mais. Aquelas viagens que vocês faziam em família, sempre tem um que não quer ir junto. A minha mãe dizia: onde tem fumaça, tem fogo. Segunda característica de que pode haver dependência química aí: alto índice de acidentes dentro e fora do trabalho. Ele aparece sempre arrebentado em casa, sempre machucado, sempre esfolado. Terceiro, pouca eficiência nas suas tarefas. Tudo que ele faz mal feito. Quarto, dificuldade de concentração em suas atividades. Às vezes a dificuldade de concentração é tão grande que você tem que falar com ele 3 vezes: fulano. O quê? A senhora falou comigo? Sinais de alertas. Sexto, mudança no ciclo de amizades. Já não anda com amizades que você sabe, de dentro da igreja, aqueles carçudos não são. De dentro da igreja, aquela turma que chega igual um pierinho de Natal de piercing e tatuagem, não é? Pelo menos da minha paróquia. Sétimo, isolamento. Vive naquele quarto com som no último volume lá. É tudo no quarto dele. Tem televisãozinha lá no quarto, tem som alto. Oitavo, dificuldade de controlar a frequência e consumo de drogas. Ele está fumando de uma forma exagerada, bebe demais. Você percebe que é todo dia aquela dependência, mesmo aquela lícita. Nono, uso frequente de mentiras e desculpas. Sempre tem desculpas e percebe que ele está mentindo. Tem mentiras aí. E o 10º, dificuldades de se manter no emprego. Trabalha 2, 3 meses, é mandado embora. 2, 3 meses, é mandado embora. O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os pais de filhos que crescem na graça de Deus. Provérbios 20, versículo 7.